Tiago capítulo 5, de 12 a 20. Eu farei a leitura, apenas acompanhem em suas Bíblias. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos ensine pela Tua palavra mais uma vez a como nos comportar diante das mais diversas circunstâncias da vida, especialmente neste momento agora, que o Senhor sensibilize o nosso coração para ouvirmos e atendermos à chamada do Senhor, ao desafio da Tua palavra para as nossas vidas. Ilumina-nos com Teu Espírito para compreendermos corretamente a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos concluindo então o estudo desta epístola, a epístola de Tiago, escrita às igrejas na dispersão, portanto, uma carta, uma pequena carta doméstica, uma carta escrita para os cristãos, para os que são de dentro da igreja, para lidar com as dificuldades deste público, dos irmãos em Cristo Jesus. Começou falando sobre como lidar com as adversidades da vida, com as tribulações, dizendo que o cristão deve ter, por motivo de toda alegria, o passar por isso. Nos ensinou a pedir sabedoria, nos ensinou qual é a origem do mal, do pecado, nos ensinou a respeito de como usarmos apropriadamente a nossa língua, nos ensinou contra a acepção de pessoas, nos ensinou a viver confiados no Senhor, dispondo sempre diante dEle o nosso coração para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Nos alertou contra os perigos das contendas entre nós, dizendo que a origem disso é exatamente o nosso coração não estar satisfeito em Deus, mas estar buscando a satisfação nas coisas, nos tesouros desta vida. Falou a respeito da falibilidade dos nossos projetos, quando nós não os colocamos diante do Senhor. E por fim, aqui no capítulo 5, Deus nos falou na sua palavra, através de Tiago, a respeito do perigo das riquezas mal adquiridas, e nós tratamos disso na semana passada. Falou a respeito do exemplo que nós devemos seguir de Jó, buscando uma vida de paciência, enfrentar as dificuldades com toda a paciência, confiando no Senhor, que é cheio de misericórdia e é um Deus compassivo. Muito bem, agora, neste encerramento, Tiago vai fazer uma conclusão geral de tudo que ele ensinou. É como se ele estivesse respondendo a seguinte pergunta: e aí, Tiago, já que você
nos repreendeu nas mais diversas circunstâncias, na maneira como nós temos procedido, como é que nós devemos proceder então? E aí Tiago, de forma geral, ele dá uma passada e mostra como que o cristão deve proceder diante das dificuldades, diante dos problemas, diante da alegria, diante da enfermidade, diante do pecado e diante do desvio de alguns irmãos, das questões em que ele precisa impor a sua palavra, como que o cristão deve proceder neste ambiente. Então, o que nós temos aqui nesta última parte é este resumo onde Tiago nos ensina qual é o procedimento correto para um cristão frente às mais diversas circunstâncias, experiências da vida que ele vem enfrentar. Ele começa o versículo 12 falando de um assunto que até agora não tinha aparecido, mas está implícito em tudo que Tiago falou. E ele faz uma orientação a respeito desse assunto, usando apenas um versículo em toda a epístola para falar sobre isso. Ele cita a questão dos juramentos. E este assunto é um assunto que o próprio Senhor Jesus tratou, e este assunto não é um assunto proibido para os cristãos. Juramento não é algo que é proibido nas Escrituras. No Antigo Testamento havia um hábito das pessoas de jurar, de impor juramentos. Neste caso, eles estavam substituindo o que hoje nós fazemos através de contratos, onde nós assinamos, reconhecemos firma e colocamos lá. E no Antigo Testamento eles não tinham esses contratos, essas assinaturas, então as pessoas assumiam compromissos usando a sua palavra. E eles faziam juramentos para comprovar a fidelidade e a veracidade daquilo que eles estavam fazendo. No Novo Testamento isso também é comum, mas desde os evangelhos o Senhor Jesus começa a chamar a atenção e a orientar o povo para que eles não façam isso, jurando nem pelo céu, nem pela terra. É como se ele estivesse dizendo para nós hoje, já que nós não temos tanto este hábito, assim, não jure pelo seu pai, pela sua mãe, não jure por estas coisas, quando o que está no seu coração não seja de fato o comprometimento em fazer o que você está falando. Então não há aqui uma proibição a todo tipo de juramento, uma proibição para que você não jure jamais, embora o texto ele nos aparenta isso, mas eu tenho que olhar para esse texto à luz do todo das Escrituras. E o todo das Escrituras mostra que a prática do juramento é uma prática legítima. O que não é legítimo é fazer juramentos levianos, é fazer juramentos ou comprometimentos com coisas que você não está disposto a cumprir. Portanto, ele vai acrescentar lá na frente: quando você for assumir um compromisso, quando você for se comprometer com alguma coisa, deve ser a sua palavra sim, sim e não, não. Se você falar, vou fazer, ninguém precisa escrever isso em papel nenhum, não precisa de contrato, deveria ser assim no caso dos cristãos, não precisaria de contrato, não precisaria de nada, você simplesmente deu a sua palavra e então você simplesmente responderá aquilo que você fez. É importante que Tiago diga isso, porque nós temos uma dificuldade muito grande com isso. Hoje em dia nem contratos assinados, registrados em cartórios, sustentam a palavra de um homem. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem muitas coisas, e nós continuamos a acreditar, e especialmente dentro do ambiente cristão, nós acreditamos naquilo que as pessoas dizem, e muitas vezes o sim é não, e o não é sim. E Tiago está dizendo, isso é proibido. Não é proibido você jurar e cumprir o seu juramento. O que é proibido é você jurar a respeito de alguma coisa que você não está disposto a fazer. É você assumir compromissos, dizer que vou fazer, dizer que vou aparecer, estarei lá, trabalharei, comprarei, doarei, farei isso, farei aquilo, e quando chega na hora, não aparece. Então, Tiago está nos ensinando o seguinte: meus irmãos, você que é cristão, você que crê em Cristo Jesus, você que carrega o nome de Jesus sobre o seu nome, você que carrega a justiça de Cristo sobre os teus ombros, porque Ele te doou esta justificação,
Você que está debaixo da graça, que recebeu o ministério da reconciliação na sua vida, diga sim e seja sim. Diga não e seja o não. Não seja um homem de dupla palavra. Não seja um homem leviano. Não seja uma mulher descomprometida com o que fala. Há algum tempo atrás, eu falei bastante sobre isso e disse, olha, não me venham trazer conversa do tipo, pastor, fulano de tal está dizendo, ou estão falando, porque eu vou querer saber quem é, vou atrás, e nós vamos confirmar se está dizendo mesmo ou se não está dizendo. Você sabe que de lá para cá ninguém mais veio com essa conversa para cima de mim? Aliás, veio um caso. Eu falei, eu quero saber quem é. Não, pastor, deixa para lá então. Tá. Ou você está disposto a dizer, ou não diz. Então isso é uma bênção quando você exige das pessoas responsabilidade com aquilo que elas vão falar. Porque se você não está comprometido com aquilo que você vai falar, então não fale. Se você não está disposto a assumir o que você disse, então não diga. Agora, se você assumir, vamos fazer isso, ou eu estou dizendo isso, então assuma como você está dizendo. Mas por outro lado, nós não avançamos muito no lado do comprometimento. Então muitas vezes eu chamo aqui, irmãos, vamos fazer tal coisa, e eu vejo daqui da minha posição muita gente dizendo assim, acenando com o rosto, mas quando chega no dia, as pessoas não aparecem. Vou citar um caso que nós temos de uma pessoa que está extremamente entristecida com a nossa igreja e não tem frequentado mais a nossa igreja, está frequentando uma outra igreja por causa de um acontecimento do ano passado. Num certo culto aqui, eu falei, irmãos, terça-feira nós teremos o culto na casa da nossa irmã. Ela está oferecendo a Deus um culto de ação de graça na casa dela, porque sua filha conseguiu emprego, porque elas estão bem, porque ela melhorou a sua saúde física, e nós queremos agradecer a Deus. Eu falei, quem aqui poderá estar lá? E mais ou menos umas 30 pessoas levantaram a mão. E então ela comprou salgadinho para mais ou menos umas 50 pessoas, porque 30 ela tinha certeza que iria, fora os que poderiam aparecer. E no dia do culto, estávamos lá, eu e dona Jacira, 2 pessoas, e nem se eu me esforçasse eu conseguiria comer todo o salgadinho que tinha lá. Então, além de tudo, a falta de compromisso com o que se diz, inclusive dentro de uma igreja, gera prejuízo para os outros. É porque ela foi lá, gastou, mas ficou extremamente chateada, frustrada, decepcionada com a mentira num culto público, em que muita gente levantou a mão mentindo, porque não foi coisíssima nenhuma. É disso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, olha, se for para fazer isso, não faça, porque a palavra do cristão deve ser sim, sim, e não, não. Sim, sim, e não, não. Então nós devemos pensar sobre isso, pensar seriamente sobre isso. Tá? E no caso desta irmã que eu citei, nós devemos orar por ela. Tá? Se alguém quiser saber quem é, não está lembrando, pode me perguntar depois. Não vou falar aqui para não ficar gravado aí na internet para todo mundo ouvir. Mas é um caso sério e nós temos que tomar cuidado. Esse é apenas um caso. Tem muitos outros casos que eu poderia citar aqui. Talvez eu mesmo tenha falhado nisso, mas nós precisamos rever isso, irmãos. Tiago está dizendo, se você diz que vai fazer, faça. Nem que seja com dano próprio, nem que seja com prejuízo para você, mas se você disse, vou fazer, faça. Porque a palavra do cristão tem que ser uma palavra confiável, tem que ter credibilidade. Porque se não tiver, quando eu for pregar do evangelho, o que vai acontecer? As pessoas não vão crer também. Porque se eu mentir em outras épocas, em outras coisas, como é que as pessoas vão acreditar quando eu estou falando a respeito de Jesus? Muito bem, continuando. Versículo 13 ele diz, agora frente não mais a um desafio, a assumir um comprometimento, uma outra experiência da vida, frente ao sofrimento. Tiago já tinha nos ensinado. Então ele diz, olha, está alguém entre vós sofrendo? O que deve fazer? Faça oração. Por quê? Tiago já nos ensinou que o sofrimento, as tribulações, os momentos difíceis da vida, eles são para o nosso crescimento.
eles são provas que Deus propõe para nós, para que nós atinjamos um estágio mais maduro, mais sábio, mais inteligente na vida, para que a gente avance. Portanto, isso é uma bênção. Tiago diz que eu devo ter por motivo de toda alegria, mas ainda assim dói, ainda assim é difícil, ainda assim é problemático. E então o que eu tenho que fazer? Então eu devo orar. Tiago diz, olha, ainda que você compreenda que aquilo é bom, que aquilo é para o seu crescimento, Deus sabe que dói, e Tiago sabia também que é doloroso, que é difícil. Então não é para você se tornar aquele crente que parece mais uma chapa de metal, frio, insensível, pálido. Não, não é isso. Você pode sentir a dor do sofrimento, você pode chorar, pode derramar lágrimas, ainda que lá no seu coração você entenda que aquilo é para o crescimento, aquilo é para o avanço, aquilo é para o amadurecimento, mas ainda assim você sente a dor. E o que eu faço com essa dor? O que eu faço com essa angústia? O que eu faço com essa tristeza da carne, essa tristeza produzida pela dor que os meus nervos não suportam? O que eu faço com isso? Tiago diz, ore. A oração é o grande remédio para enfrentar este sofrimento que você sabe que é para o seu bem, mas você tem que passar por ele. O que eu tenho que fazer? Eu devo orar. E de novo nós estamos diante de uma atitude que não é tão plena na nossa vida, não é um comportamento tão executado por nós, exercido por nós como deveria. Porque na maioria das vezes, quando nós sofremos, nós falamos demais. Quando nós sofremos, nós nos irritamos demais. Quando nós sofremos, nós tentamos buscar soluções, e algumas delas são até ilícitas, para resolver o nosso sofrimento. Enquanto nós deveríamos estar conscientes do objetivo dele, e orando, pedindo ao Senhor que Deus me desse condição de enfrentar esse sofrimento, de suportar, de ter paciência, de aguentar firme, mesmo quando eu estiver sentindo dor no coração, na carne ou na alma. Continua. Bom, se o seu caso não é sofrimento, o seu caso é alegria, o que eu devo fazer? Estou alegre, então vamos encher a cara, vamos contar piada suja, vamos fazer uma série de coisas que demonstrem que nós estamos esfuziantemente alegres. Não é isso que o texto diz. O texto diz, se você está alegre, cante louvores. Olha, você foi vitorioso numa provação, atravessou, aconteceram coisas dramáticas, mas graças ao Senhor, e diante da dependência dele, do sustento que ele deu constantemente, você venceu, e você atravessou uma etapa da vida, e agora você está feliz e está alegre. O que você tem que fazer? Você deve gastar a sua voz, e não só a voz, mas o coração e a alma e a mente, no exercício da adoração a Deus. Em alguns casos, infelizmente, quando as pessoas estão muito alegres, elas decidem que elas não precisam vir à igreja, elas não precisam buscar ao Senhor, porque está tudo bem na vida delas. Então vamos, como diz o Tiaguinho, vamos curtir a vida. Ele não está errado, ele disse certo. Quando eu estou alegre, eu devo curtir a vida. E sabe qual é a maior curtição de alguém que foi criado para glorificar a Deus e gozar dele para sempre? A maior curtição é adorá-lo. Não tem nada que dá mais satisfação ao homem do que fazer aquilo para o que ele foi criado. Ele foi criado para glorificar a Deus. Então, se você está feliz, você tem tudo para fazer aquilo para o que você foi criado, glorificar a Deus, inclusive cantando. Por isso, quando nós estamos aqui nos nossos cultos dominicais e semanais, nós cantamos sempre nós temos louvores. É impossível que um dia a gente venha para cá num culto e esteja todo mundo igualmente alegre para cantar. A gente sabe que muitas vezes a pessoa vem, mas ela vem relutante, ela vem cheia de sofrimento, às vezes com dores físicas para cá, e é difícil esperar que essa pessoa cante com um baita sorriso no rosto. Mas é difícil também de acreditar que a pessoa tem sempre motivo para não cantar, para estar de lábios cerrados, fechados.
estar sempre aborrecida. É difícil de acreditar nisso. Em algumas circunstâncias nós chegamos aqui e parece que ninguém está disposto a cantar. E quem está dirigindo a liturgia às vezes sente isso. E vocês sabem que de vez em quando eu dou uma parada e falo, gente, ou então a gente para de cantar ou vamos cantar direito, porque às vezes os nossos louvores, eles produzem mais tristeza do que alegria, porque se você olhar no rosto, é desconexão entre o que você está cantando e que o seu rosto está demonstrando. Às vezes são lábios fechados, são atitudes contrárias àquela adoração que está acontecendo liturgicamente no momento. Por que essas coisas são assim? Porque nem sempre nós sentimos o prazer de, em meio à nossa alegria, cantar louvores ao Senhor. Mas aí então a distorção está na minha vida e não na atitude que Tiago propõe. Tiago propõe, se você está de fato alegre, cante louvores ao Senhor. A adoração é fruto de um coração contente e satisfeito com Deus. O cantar de músicas ao Senhor, o orar, o ler a Bíblia é fruto do quê? De um coração satisfeito com Deus. Quando eu não estou satisfeito com Deus, eu posso pegar a melhor canção, a mais bela de todas, e ela será para mim chata. Agora, quando o meu coração está satisfeito, eu estou alegre e quero adorar a Deus, então eu posso pegar o hino mais antigo, aquele hino que foi feito, foi composto lá no século XVI, e aquele hino vai parecer para mim uma música do céu. Eu gosto de falar isso sempre para jovens, porque quando eu vim para o seminário, eu vim de uma igreja que quase não cantava hinos, era só cântico. Eu sabia todos os cânticos da década de 90, da primeira metade da década, até 95, eu sabia todos, de qualquer movimento, de qualquer linha, eu sabia tudo de cor. Cheguei em São Paulo, com 3 meses que eu estava lá, fui trabalhar numa igreja, que por causa de um desses movimentos musicais aí, ela tinha rachado. E então eu cheguei nessa igreja, essa igreja não tinha cântico, só hino e coral. Mas Deus me ensinou uma lição muito especial lá. Quando chegou eu fiquei, mas Senhor, é aqui mesmo que eu vou ter que trabalhar? Gosto tanto dos cânticos, gosto da adoração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, frutos do Espírito, e aqui não canta nada. Em um determinado culto lá eu fui comprometido a cantar, porque eu não estava muito animado com aquele negócio. Cantar e prestar atenção em cada uma das letras. E vocês sabem que eu sou emotivo. Antes da metade do culto eu estava chorando, porque eu fazia um juízo tão ruim das letras dos hinos em si. Mas quando eu comecei a prestar atenção no que cada uma daquelas letras contava, eu descobri que havia muito mais profundidade, havia muito mais verdades bíblicas nos hinos do que nos cânticos. Os cânticos estavam cheios de abstração, como continua hoje. Eu critico muitas vezes a equipe de louvor, fala assim, olha, cuidado com essa abstração, vocês só falam coisas abstratas, e é duro para o ser humano adorar a Deus contando somente coisas abstratas, coisas não tangíveis. Então de vez em quando é bom cantar um cântico que conta a respeito de circunstâncias da vida dos personagens bíblicos, da vida de bons testemunhos da história da igreja, coisas tangíveis, coisas que são um elo, tem um link com a minha vida. Eu sei o que é aquilo porque eu também estou passando por aquilo. Mas eu fico só no incomparável, intangível, só na abstração. Isso não diz nada em determinados momentos da vida. E então eu descobri algo maravilhoso. Eu trabalhei nessa igreja os 4 anos de seminário, e era muito gostoso, porque os hinos eram cantados com vida, com vigor, com alegria, e aquela execução daqueles hinos, daquela igreja tão apaixonada por cantar a Deus, me ensinou uma coisa. Me ensinou que o que faz uma adoração ser fervorosa, ser tocante, não é quem está dirigindo, quem está tocando, no caso os músicos ou o organista, não é a data em que o cântico foi composto, mas é de fato a atitude do meu coração de querer adorar a Deus. E eu vou adorar com aquela letra. E às vezes a letra não tem a ver com o que eu estou passando, mas eu canto e lá no meu coração eu digo, Senhor, olha, esse cântico está falando só de alegria, mas eu estou num momento difícil da minha vida, então eu vou cantar por fé, mas o Senhor sabe como eu estou.
E é assim que nós adoramos a Deus. Mas Tiago diz, olha, você está alegre, não tem nada mais justo, mais digno, mais aprazível para você fazer, senão cantar louvores. Continua, versículo 14. Está alguém entre vós doente? O que tem que fazer? Ah, pastor, doente, eu tenho que me isolar de todo mundo, porque eu não gosto que as pessoas fiquem sabendo que eu estou enfermo. Doente? Ah, pastor, olha, doente é um momento complicado da vida, então eu vou ligar a televisão na segunda-feira, vou pôr um copo d'água em cima da oração do R.R. Soares, depois eu vou colocar um outro sabonete para o Edir Macedo orar lá, e depois eu tomar banho com sabonete. Eu vou acender umas velinhas também, porque tem um programa aqui da Canção Nova que manda a gente acender umas velas aqui, e na quarta-feira eu vou lá no estudo, porque o senhor é presbiteriano, mas vamos ouvir a oração do senhor também. Mas na sexta-feira eu vou lá naquele pessoal da oração forte, porque o negócio lá ferve. Não é isso. Olha, você é um cristão em Cristo Jesus, você está enfermo, você tem um dever de compartilhar as suas dificuldades com os anciãos, com os líderes da igreja. Está enfermo? Chame o pastor, chame os presbíteros, e esses vão fazer o quê? Eles vão lá na sua casa orar por você. O texto diz, ungindo com óleo em nome do Senhor. Eu não posso forçar o texto para justificar uma postura presbiteriana e dizer que a unção aqui é remédio. Não é remédio. Porque se fosse remédio, Tiago teria colocado, e vai lá pôr um unguento na enfermidade, e nem todas as enfermidades podem ser tratadas via pele. Então eu não posso dizer que ungir aqui é remédio. Também não posso dizer que o óleo aqui é um óleo mágico, consagrado, que quando você passa, faz o sinal da cruz na testa de uma pessoa com ele, a pessoa tem mais chance de ser curada do que não. Então o que é óleo aqui? Óleo aqui, ele tem o mesmo papel que a água no batismo. É a água que eu ponho sobre a cabeça de uma pessoa que transforma o coração dessa pessoa? Não. A água é um símbolo de uma obra especial que aconteceu dentro do coração dessa pessoa, de um lavar regenerador produzido pela palavra e pelo Espírito no coração dessa pessoa. O que o óleo aqui é? O óleo aqui é um símbolo de que esta pessoa está pela fé colocando a sua dificuldade, a sua enfermidade nas mãos do Senhor, e que há intercessão em favor daquela pessoa. É isso. Este óleo não precisa ser separado, não precisa ser participar lá de uma reunião de oração para consagrar óleo, porque a Bíblia não manda consagrar coisa alguma. Isso é algo do Antigo Testamento, num período em que havia uma lei cerimonial, você consagrava elementos para o culto. No Novo Testamento não tem consagração de elemento algum para o culto, você não consagra nem a comida que você come. Às vezes a gente vai almoçar e ouve, é até bom nós corrigirmos isso. Aí na oração alguém diz assim, Senhor, abençoe este alimento que vamos agora comer. Não, Deus abençoa pessoas. Lembra o que significa abençoar? Abençoar significa limpar o nome, lembra? Lembra que nós estudamos sobre isso daqui? Quando Deus abençoa uma pessoa, Ele limpa a ficha da pessoa, limpa o nome dessa pessoa no céu. Isso é abençoar. Lembra que Jacó queria a bênção do Senhor? Quando Deus deu a bênção para ele, Deus fez o que com ele? Trocou o nome dele de Jacó, enganador, para príncipe. Isso é a bênção. A bênção é isso. Diante de Deus eu sou um pecador, eu sou um criminoso. E como é que eu sou abençoado? Paulo fala isso lá no capítulo 1 de Efésios. E ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa que diante de Deus o meu nome foi justificado por Cristo Jesus, e agora eu estou com ficha limpa diante de Deus. Isso é abençoar. Me diga uma coisa, isso tem a ver com comida? Como é que eu abençoo uma comida? Vou brincar com vocês. Eu vou pegar lá o chouriço, que todo mundo fala que não pode comer. Eu falo, Senhor, abençoe esse chouriço. Aí depois de orar, ele vai virar uma linguiça calabresa. Aí você pode comer. Abençoou, trocou o nome. Não é isso. Então quando eu vou orar pelo alimento, eu vou orar dizendo o seguinte. Pelo alimento não, eu vou orar pelas pessoas que vão ser alimentadas com ele. Senhor, obrigado por este alimento que bondosamente nos deu. Abençoe o nosso corpo, para que este alimento faça bem, seja bem digerido, nos dê um dia alegre, que o alimento não nos impeça de continuar vivendo e trabalhando nesse dia. É isso.
Agradeço porque Deus me deu e peço que Deus me abençoe o meu corpo, para que ele possa digerir bem aquilo. Ok? Então, quando eu estou falando aqui sobre unção com óleo, o fato aqui não é o óleo que tem que ser abençoado, consagrado, separado. O óleo é um símbolo como a água. A água que nós usamos para o batismo, nós não vamos lá atrás da igreja, os presbíteros vão morar em cima dessa água, para que essa água se torne uma água mágica, para que quando eu colocar essa água sobre a cabeça de uma pessoa, ela produza uma transformação. Então não é isso. Assim como o óleo também não é. O óleo é apenas um símbolo visível de uma obra invisível que nós cremos que Deus fará, que é ajudar aquela pessoa na sua necessidade, curá-la, libertá-la daquele mal físico que ela está passando. Então Tiago está dizendo, se você está está doente, está com enfermidade, chame os presbíteros da igreja, compartilhe o que você está vivendo com eles. Eles vão orar, vão ungir com óleo. O óleo é um símbolo, portanto, se é um símbolo, não vai alterar o poder da oração, não vai alterar o poder de Deus de curar ou não. Então fica a critério desses presbíteros, se eles querem colocar óleo ou não querem colocar óleo. A nossa igreja, por exemplo, em alguns locais ela não adota esta tradição, porque de fato não é isso que altera o que está sendo feito. Mas existe alguma coisa que pode alterar esta oração? Existe. E aí Tiago vai continuar dizendo isso. Versículo 15 diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então Tiago está dizendo assim, olha, nem todo problema de enfermidade, como muitos crentes acham, é resultado de pecado. Fulano está enfermo. Nossa, o que será que ele deve ter feito para Deus estar pesando tanto a mão sobre ele? Não é isso que a gente ouve de vez em quando? Às vezes não ouve, mas pensa. E nem sempre. Tiago diz, se ele houver cometido pecado, quer dizer, nem sempre enfermidade é resultado de pecado. Eu poderia lembrar aqui da vida de Jó, por exemplo. Jó não ficou enfermo porque ele estava cometendo um pecado e Deus decidiu mandar-lhe um espinho na carne para o judiar, para o humilhar. Não estava. Mas ainda assim ele passou por muitas enfermidades. Muita gente na igreja sofre com enfermidade. E isso não significa que o que você está vivendo é pecado. Eu acredito, eu tenho uma tese comigo, que muita gente tem medo de dizer que está enferma e pedir ajuda do conselho, dos presbíteros, do pastor, porque tem medo que será julgado. Olha, se o povo ficar sabendo que eu estou com essa enfermidade, já vão ficar pensando o que eu fiz de errado. Eu temo que exista muito isso. Então muita gente prefere ficar caladinha na sua enfermidade, não fala para ninguém, para não ser julgado. Irmãos, longe de nós está o julgamento. Nós não devemos julgar o que está produzindo enfermidade na vida de A ou de B ou de C, nem tribulação. Nós devemos entender sempre que Deus tem um tratamento pessoal com cada um de nós, e nem sempre nesses tratamentos pessoais eu vou ser afligido porque eu cometi algum pecado. Às vezes é exatamente o contrário. Deus vai deixar tudo a meu favor para testar de fato se há fé no meu coração, se eu vou lembrar dele. Mas voltando aqui ao texto, se houver pecado, o que essa pessoa precisa fazer? Algo que está muito distante do nosso contexto, mas sempre foi uma bênção na vida da igreja, especialmente da igreja veterotestamentária. Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. No Antigo Testamento havia muito esta realidade de quando uma família, um patriarca, um determinado grupo da igreja, às vezes os próprios líderes da igreja, eles cometiam pecado, eles vinham a público, reuniam toda a congregação e faziam confissão pública de pecados. E o resultado disso é que muitas outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema iam lá também e confessavam publicamente o seu pecado. E quando terminava esse movimento, que era ao mesmo tempo doloroso, ao mesmo tempo emocionante e ao mesmo tempo extremamente restaurador para a vida do indivíduo e da igreja, quando esse movimento terminava, essa igreja orava, e as orações dessa igreja eram atendidas.
Mas nós vivemos numa época em que nós queremos... O nosso maior tesouro hoje, irmãos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o nosso maior tesouro hoje é a aparência. Então nós estamos tão preocupados com a nossa aparência que nós preferimos manter no nosso coração uma mentira, um erro, uma falsidade para com Deus e para com os outros, mas que todo mundo olhe para mim e veja um exemplo, e veja algo bonito. E então, confessar de jeito nenhum, pastor. Confessar publicamente, nem pensar, não faça um negócio desse na igreja, de jeito nenhum. Nós não somos católicos aqui, católico já faz lá a confissão só para o padre. E lá é um contexto diferente, porque lá o peso está no pronunciamento do padre de perdão de pecados. Não é a nossa realidade. É confessar diante de Deus e diante da igreja, não porque você tenha alguma necessidade de que a igreja se pronuncie perdoando você, mas a necessidade de fazer com que a igreja perceba quem é você de verdade e ore por você, que essa igreja entenda o quanto ela precisa interceder pela sua vida. E assim dentro da igreja muitos outros digam também: olha, vocês não sabem, mas vocês precisam orar por mim, porque eu sou tentado o tempo inteiro por isso. E então o que Tiago está ensinando-nos aqui nesse texto é isso: que se houver pecado na nossa vida, o melhor caminho, o caminho mais digno, o caminho mais salutar para a vida da igreja é que eu faça a confissão de pecados. E essa confissão deve ser uns aos outros, porque quando eu faço essa confissão uns aos outros, ela virá consequentemente acompanhada por orações, e nós seremos curados. E aqui a cura é física, e a cura também é a cura espiritual, é a cura da alma, a alma que está machucada, a alma que está azedada pelo pecado. E então isto parece algo surreal. Pastor, imagine no século 21, a gente de repente num dia aqui começar cada um confessar os seus pecados. Parece surreal, mas a igreja, frente à realidade do mundo, tem uma ética, tem um modo de viver que é aparentemente surreal, porque a ética do reino de Deus está na contramão da ética do reino deste mundo. Então o que Tiago está propondo aqui é que dentro da igreja nós não devemos ter esses milindres, esses medos uns dos outros. Ah, pastor, mas se eu fizer isso vai sair, tem uma fofoqueira lá. Mas já não devia nem ter. Ah, pastor, mas tem um fofoqueiro lá e vai contar para todo mundo. Vai contar para todo mundo, e daqui um mês vai ser ele que vai estar lá na frente pedindo perdão. Por quê? Porque nós cremos no poder de Deus. Então, você pode dizer assim: ah, pastor, é loucura isso que o senhor está falando, isso nunca vai acontecer. É uma pena que você pense isso, porque deveria acontecer, nós deveríamos fazer isso. Porque o resultado, Tiago afirma biblicamente o resultado na frente. Ele diz: olha, para ser descurados, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Justo aqui não é uma pessoa absolutamente justa, porque se fosse a Bíblia estaria mentindo, e a Bíblia não está. Então é o meu entendimento a respeito do que significa justo aqui, tanto no Antigo Testamento como aqui. Se você ir lá no Salmo 51, no Salmo 32, que são salmos de confissão, você vai encontrar lá no final que bem-aventurado é o justo de coração. Mas como que alguém pode ser justo de coração se nós estamos acabando de ler uma confissão de pecados de Davi? Um reconhecimento de que nós somos formados em pecado. Qual o significado dessa palavra justo? Justo aqui não é o sujeito que nunca cometeu um erro. Justo aqui é o sujeito que se arrependeu do seu erro e confessou o seu pecado. Então o que Tiago está dizendo? Está dizendo assim: olha, se fosse a oração do justo pode muitos seus efeitos, nenhum de nós poderia fazer essa oração, porque todos nós somos injustos. Quem é o justo? O justo é aquele que confessou os seus pecados, que se arrependeu dos seus pecados. E qual é o resultado da oração de um homem que confessa e se arrepende? Tiago diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo, do homem que tem um coração arrependido, do homem que tem um coração que confessa os pecados.
E aí, qual é o exemplo que ele usa? O exemplo de Elias. Ele não está dizendo que Elias era um homem justo, mas está dizendo que Elias era um homem que reconhecia seus erros, suas falhas, confessava seus pecados. E naquele ambiente lá, confissões públicas de pecado. Ele está dizendo assim, olha, Elias, que era tal homem, ele orou e por 3 anos não choveu. Por 3 anos e 6 meses, embora no Antigo Testamento fale apenas de 3 anos. E depois esse mesmo Elias orou de novo, e o céu mandou chuva, e a terra fez germinar. Aí você diz, pastor, mas isso foi lá no Antigo Testamento, isso não acontece. Olha, nós somos homens assim como Elias. Nós temos os mesmos sentimentos. Ele estava sujeito ao mesmo que nós estamos, mas ele orou com instância, ele orou com insistência, ele orou com dedicação, ele orou com sinceridade ao Senhor, e Deus atendeu a oração dele. Então o que Tiago está fazendo para concluir este trecho é o seguinte: Tiago está associando a eficácia da oração a uma confissão e um arrependimento verdadeiro de pecados. Aí nós podemos nos perguntar, por que será que muitas das nossas orações não têm sido atendidas? Por que será que parece que nós oramos e parece que estamos falando com o teto da igreja, ou com o teto das nossas casas? Possivelmente porque não há em nós o mesmo hábito que havia nestes homens, e que Tiago nos ordena, de confessarmos uns aos outros os nossos pecados. Então, se está alguém doente, chame os presbíteros, e os mesmos devem orar por esta pessoa, e a oração da fé salvará. Se essa doença for consequência de pecado, deve haver confissão de pecado, confissão mútua, e então deve acontecer novamente a oração, e essa oração será uma oração extremamente eficaz. Por último, versículo 19: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. O debate aqui nesse texto é: salvará a alma de quem? Bom, primeiro vamos considerar algumas coisas. Converter aqui, nós não estamos falando de conversão do coração, da alma, porque esta quem produz é o Espírito Santo de Deus. Mas nós já estamos falando de cristãos. Então a conversão aqui não é aquela primeira conversão para a salvação da alma, não. É o sujeito que já é crente, já tem a fé no Senhor Jesus, mas se desvia do caminho do Senhor, começa a andar longe. O coração dele é do Senhor, mas ele começa a andar distante. Aí Tiago está dizendo o seguinte: olha, aquele que for lá e dissuadir esse homem, for lá e convertê-lo deste caminho que ele pegou errado, for lá e consertar, trazê-lo de volta, fazê-lo pensar, corrigi-lo, trazê-lo de volta para o centro, esta pessoa salvará o pecador do seu caminho errado, converteu o pecador do caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Difícil compreender isso, mas o que Tiago está dizendo é o seguinte: se eu, como um cristão, que eu acho que eu sou, eu ver uma pessoa se desviando da verdade e não fizer nada para impedir isso, então pode ser que a minha alma de fato ainda não está convertida, porque um coração convertido a Cristo Jesus, de fato e de verdade, não consegue ficar em sossego vendo o outro se perder. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: se alguém está se perdendo, vá atrás, corra, corrija, converta, ensina, traga-o de volta, porque essa é uma constatação, um atestado de que sua alma está salva. Porque se você não fizer isso e ver o outro se perdendo, então a sua própria alma corre risco de morte, porque é possível que não tenha acontecido uma conversão genuína na sua vida, porque um coração convertido não fica em paz vendo o outro se perder. Então vamos ler de novo.
Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Dele quem? Do sujeito que foi lá converter o outro do seu mau caminho, e cobrirá a multidão de pecados. Não é a atitude dele que faz isso, mas a atitude dele comprova que ele já recebeu esta bênção do Senhor. Por outro lado, a atitude de apatia, de insensibilidade, esta atitude lança a alma do sujeito no inferno, porque esta atitude é a atitude própria de um coração não convertido. A atitude de insensibilidade com os que se perdem, insensibilidade com aqueles que abandonam a fé, essa atitude é a atitude de um coração ímpio, e não de um coração que foi salvo. Mas isso aí é tarefa do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Não, Tiago está falando, meus irmãos, está falando todos, é tarefa de todos. É do pastor, dos presbíteros, é dos diáconos, é de qualquer membro da igreja. Talvez a coisa mais terrível aqui seja aquilo que acontece dentro de alguns lares, onde os pais dizem assim: eu não posso interferir na religiosidade do meu filho. Eu deixo meu filho à vontade, porque quando ele for de maior, então ele vai escolher o caminho que ele quer seguir. Desculpa, o seu coração não é convertido. Porque se o seu coração fosse convertido, você não ia entrar numa dessa. Porque é exatamente isso que Tiago está dizendo. Você está vendo a pessoa se desviar do caminho, e você simplesmente não faz nada. Não tem essa opção. Tem 1000 copos de veneno e só tem um, que é de água pura. Eu vou fazer com que meu filho tome esse, quer ele queira, quer ele não queira. Por quê? Porque o meu coração está convertido e eu não posso deixar que o meu filho morra, simplesmente porque eu não quero interferir. Ora, quem tem um coração convertido a Cristo Jesus, interfere sim. Interfere nos filhos dele, nos filhos dos outros, interfere em quem quer que seja, porque um coração convertido a Cristo não quer ver ninguém se perder. E é isso que Tiago está dizendo. O que um cristão faz diante dessa experiência de ver alguém se desviando? Vai atrás, luta, trabalha, ensina, converte. Porque fazendo isso, ele está comprovando a salvação da sua própria alma. Não fazendo isso, está assinando o atestado de que não sabe nada a respeito de conversão. Não tem temor a Deus e também não tem temor àquilo que virá depois da morte. Então Tiago conclui tudo isso, resumindo aqui nesses últimos versículos, dizendo: não jure, diga sim e faça sim, diga não e seja não. Ponto final. Para que o cristão tenha uma palavra de credibilidade, de confiança. Está doente? Está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante. Está enfermo? Conte com a ajuda da igreja, peça oração aos irmãos. Tem pecado envolvido no assunto? Confesse, faça a confissão, e então a sua oração terá muita eficácia. Está vendo alguém se desviar? Busque, corra atrás, porque fazendo isso, você está confirmando o que de fato aconteceu na sua vida. Não deixe a insensibilidade e a apatia dominar você, porque aí então você estará colocando em xeque a sua própria fé. É o que Tiago está dizendo. Que Deus nos ajude. Parece assuntos desconectados, mas eles não estão. Eles são partes de um mesmo cacho, como se fossem uvas. O mesmo cacho. Elas precisam ter todas essas atitudes na vida de um cristão. Se você disser: pastor, alguém acerta isso tudo? Eu diria, é difícil, mas é provável que muita gente esteja tentando. E eu gostaria de encerrar este estudo em Tiago desafiando-os a tentar. Nós todos precisamos tentar ter as nossas vidas marcadas por estas atitudes, por estas características. Nós devemos nos deixar corrigir por todos esses assuntos que foram tratados por Tiago aqui nesta epístola. Vamos neste momento